Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui quem fala é o professor Douglas. Sim, eu voltei. Chega de uma semaninha aí utilizando aulas da internet. Estamos de volta após uma semana, ok? Senhoras e senhores, o tema da nossa aula de hoje é fusos horários, ok? A palavra fusos pode causar uma espécie de estranhamento na sua mente neste exato momento, até porque não é muito comum escutar essa palavra, fuso. Agora, horários, esta sim é mais comum na sua cabeça. Horários nos remete a hora. Quando você vê horários, lógico você lembra de hora. Então, o termo fusos horários tem um significado. E fusos horários é a diferença de hora ou a diferença de horário de um lugar para o outro. Isto é fuso horário. Fuso horário é a diferença de a diferença de horário de um lugar para o outro, como por exemplo nós podemos ver aqui nesta imagem. Aqui nesta imagem nós temos de um lado, onde eu estou colocando B, o nosso Brasil, e aqui em laranjado no outro mapa, vou usar a cor laranjada, nós temos o Japão. Em algum momento da sua vida, você já ouviu falar que a hora é diferente nos lugares do mundo. E isto era verdade. Talvez tenham utilizado para você o seguinte, a questão de horário entre Brasil e Japão, de que o Japão é o contrário do Brasil na hora. Ou seja, se no Brasil, por exemplo, neste exato momento, são 12 horas, ou seja, são meio-dia, lá no Japão agora seria 24, não, vamos colocar o horário certo, seria 0 horas. 0 horas. Ou seja, se no Brasil é meio-dia, no Japão é meia-noite. Se no Brasil, vamos usar outro exemplo, se no Brasil é 8 da manhã, no Japão são 20 horas, 8 da noite. Se no Brasil, vamos continuar aqui, se no Brasil são 10 horas da manhã, no Japão serão, ao mesmo tempo, 22 horas, ou seja, 10 da noite. Ok, senhoras e senhores? E é exatamente sobre essa diferença de horário que nós vamos falar na nossa aula de hoje. Toda vez que te perguntarem qual é o nome que nós damos à diferença de horário que existe de um lugar para o outro, este nome é fuso horário ou fusos horários. Ok, senhoras e senhores? Vamos lá do porquê que isso acontece. O principal causa é essa daqui, ó. Movimento. Que movimento, professor? Movimento de rotação. O movimento de rotação eu não preciso explicar, até porque nós temos uma aula na nossa plataforma falando sobre isso. É um movimento onde a Terra gira em torno de si própria. Ok? É o movimento em que a Terra gira em torno de si própria. E se ela gira em torno de si própria, estamos falando da Terra, que tem uma circunferência. E esse movimento, essa volta completa que a Terra dá em torno de si mesmo, ela ocorre em 360 graus. Esta é uma circunferência completa da Terra, de 360 graus. Agora eu te faço a pergunta: em quanto tempo a Terra demora para fazer um movimento de rotação completinho? Em quanto tempo, senhoras e senhores? Em aproximadamente 24 horas. Então, o que eu quero saber é o seguinte: pense bem. A Terra tem uma circunferência completa de 360 graus e demora 24 horas
para fazer toda essa volta. Em quanto tempo a Terra tem... Em quantos graus a Terra tem que girar para nós termos a diferença de 1 hora entre um lugar e outro? É muito simples. É só dividir 360 por 24 horas. Espero que os senhores me perdoem, está passando um carro muito alto de som aqui na rua e isso está me incomodando bastante. Continuando o nosso raciocínio, 360 graus dividido por 24 horas, nós teremos 15 graus. Professor, 15 graus o quê? 15 graus, a partir do momento que a Terra gira 15 graus, nós temos 1 hora. A Terra girou mais 15, ou seja, a Terra saiu ali do meridiano de Greenwich, que é 0 grau. Vamos lá, vamos para o nosso mapinha. Aqui no centro nós temos o meridiano de Greenwich. Aqui, que nós sabemos que ela é 0 grau, o meridiano de Greenwich é 0 grau. A Terra girou ali os seus 15 graus. Pá, nós teremos outro meridiano, que no caso do nosso exemplo da nossa aula é um fuso horário. Nós teremos 15 graus. A Terra girou mais 15 graus, nós teremos mais um fuso, 30 graus. A Terra girou mais 15, nós teremos 45 graus e assim por diante. São 180 graus para o leste, 180 graus para o oeste. 180 mais 180, 360. Tudo bem, senhoras e senhores? Agora eu vou apagar isso aqui. Eu quero que você foque em outra coisa. Foca nisso aqui, ó. Não é aula de coordenadas geográficas. É aula de fusos horários. Então, vamos imaginar que aqui no nosso meridiano de Greenwich, que é a linha vermelha, a hora, neste exato momento, seja meio-dia. Vamos imaginar aqui. Deixa eu pegar o pincel mais fininho aqui. Vamos imaginar que seja 12 horas, seja meio-dia. Aí a Terra vai girar, porque ela faz um movimento de rotação a todo momento, ela vai girar 15 graus. Depois que ela fizer isso, nós teremos mais um fuso. E aqui, senhoras e senhores, é um horário diferente. Aqui no planeta Terra será 13 horas. A Terra vai girar mais 15 graus e aqui neste fuso horário nós teremos 14 horas. A Terra vai girar mais 15 graus e aqui no próximo fuso nós teremos 15 horas. Mais 15 graus, nós teremos outro fuso, será 16 horas. Percebam uma coisa, caminhando na direção leste, as horas aumentam. A cada fuso nós temos mais 1 hora. E ao contrário, se nós fizermos o caminho para o oeste, o que acontece? Muito simples. Se para cá nós aumentamos, para cá nós diminuímos 1 hora. Então, neste fuso aqui, são 11 horas. Neste fuso, são 10 horas. Neste fuso, serão 9 horas. Neste outro fuso, 8 horas. E é por isso que existe a diferença de horário de um lugar para o outro no nosso planeta Terra. É por causa do movimento de rotação que, a cada 15 graus que ele gira, nós temos um fuso horário. E cada fuso horário é igual a 1 hora. Então, vamos lá. Eu vou apagar esse exemplo que eu dei aqui e vamos fazer um outro exemplo. Este vai ser bem melhor de se fazer. Estão preparados? Então vamos lá. Aqui onde está escrito América, fica o nosso Brasil, o nosso queridíssimo Brasil. Vou passar aqui, circular. Vou passar aqui. Aqui nós temos um fuso horário. E vamos dizer que nesse fuso horário, que por coincidência é onde passa o Brasil, neste exato momento, seja 8 horas da manhã. Aí eu te pergunto, que horas serão, neste exato momento, lá na Oceania, neste ponto aqui da Oceania? O que nós vamos fazer é muito simples. Cada linha dessa, ou seja, cada fuso desse não é 1 hora. Então, se no Brasil são 8, aqui são 9. Aqui são 9. No meridiano de Greenwich,
10, 11, 12, 13 e lá na Oceania, neste exato momento, serão 14 horas. Enquanto são 8 horas da manhã aqui no Brasil, lá na Oceania, que é um continente onde fica a Austrália, Nova Zelândia, são 14 horas. São 2 horas da tarde neste exato momento lá, senhoras e senhores. Perceberam como é que se calcula a diferença de horário entre um lugar e outro? Então vamos continuar aqui. Europa. Vamos colocar aqui na Europa. Bem em cima da Europa, que é essa linha aqui, ó. Vamos fazer de azul agora. Tá passando aqui, ó. Aqui na Europa são exatamente 23 horas. Eu quero saber que horas serão bem aqui neste fuso, que é onde ficam os Estados Unidos da América. Então é muito simples. Se fazendo este caminho aqui nós aumentamos 1 hora, fazendo o caminho oposto, que é o que nós vamos fazer agora, nós diminuímos 1 hora. Então vamos lá. 23 horas, 22 horas, 21 horas, 20 horas e nos Estados Unidos da América são 19 horas. Enquanto são 11 da noite na Europa, nos Estados Unidos serão 19 horas. Tudo bem, senhoras e senhores? Percebam, o dia tem 24 horas, correto? Então, automaticamente, a Terra tem 24 fusos horários. 24 fusos. 24 horas é igual a 24 fusos. A Terra gira 15 graus. A cada 15 graus que ela gira, nós temos 1 hora. Tudo bem? 15... olha só como é que a matemática ela é linda. Se nós pegarmos esses 15 graus vezes e multiplicar por 24, nós teremos a circunferência da Terra, 360 graus, uma volta completa na nossa queridíssima Terra. Tudo bem, senhoras e senhores? Isto aqui é fusos horários. Fique tranquilo caso você não tenha entendido os fusos horários. Esta aula está no YouTube. Volte à aula, pause a aula quantas vezes forem precisos. E no dia 28/8, sexta-feira, eu estarei à tarde, ao vivo, para tirar as dúvidas daqueles alunos que não entenderam. Então fiquem tranquilos, se você não entendeu, temos um encontro marcado no dia 28/8, sexta-feira, na plataforma Classroom. Espero que todos tenham gostado da aula e tchau, tchau!